Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Natália Engel, professora de patchwork. Acho que hoje nem vou aparecer no vídeo, tá? Mas vamos lá aqui as peças e quantidades para vocês conseguirem fazer o bloco de cachorrinho, um bloco tão pedido por tantas. Este bloco eu ainda fiz algo a mais, achei com um detalhe, ele vai ter um lacinho. Se pensar em cachorrinha fêmea, pode ser um lacinho, ou se for para cachorrinho macho, pode ser considerado uma gravatinha borboleta, tá? Eu vou usar como tecido de fundo esse aqui, que é branco com essa florzinha preta, esse aqui de fundo branco, né? Vai ser o meu tecido de fundo. Esse ferrugem aqui, não sei se aí para vocês está parecendo vermelho, mas aqui para mim é um ferrugem, tá? Vai ser o corpo do cachorrinho. E aqui, esses dois verdes, né? Esse verde aqui vai ser esse detalhe que eu acabei de falar para vocês, que pode ser considerado um laço ou uma gravatinha borboleta. Um detalhe a mais, um charme a mais nesse bloco de cachorrinho. Então, vamos lá para as medidas e quantidades. Vou começar aqui pelo neutro. Aqui é um quadrado de 6,5 por 6,5. Aqui são 2 quadrados de 7,5 por 7,5 e aqui um quadrado de 8,5 por 8,5. Aqui um retângulo de 5,5 por 9,5, um retângulo de 6,5 por 14,5, um retângulo de 6,5 por 19,5 e aqui um retângulo de 11,5 por 13,5. Agora aqui o corpo do cachorro. Aqui são 2 retângulos de 5,5 por 6,5, um quadrado de 6,5 por 6,5, 2 quadrados de 7,5 por 7,5, um quadrado de 8,5 por 8,5. E aqui um retângulo de 14,5 por 19,5. E aqui, para fazer o laço do cachorrinho, é um quadrado de 6,5 por 6,5 e um quadrado de 7,5 por 7,5. Vamos começar a montar o cachorrinho. Em primeiro lugar, eu vou separar este retângulo aqui, que eu até marquei as medidas atrás para eu não me esquecer. Este aqui é o de 6,5 por 14,5. Vou afastar então essas outras peças para que fique mais fácil da gente trabalhar aqui. À medida que eu for usando as peças aqui, eu vou falando o tamanho delas, né? Então, esse retângulo, ó, 6,5 por 14,5. E peguei o quadradinho do verde de 6,5 por 6,5. Nesse quadradinho, eu já tracei uma diagonal. Eu vou costurar ele nessa ponta que está aí à sua direita e com a diagonal desse jeito aqui, ó, apontando para o alto, para a sua direita. E aqui é só passar uma costura bem em cima da diagonal. Pronto, já passei a costura, já bati a ferro e retirei o excesso. A peça tem que ficar desse jeitinho aqui, ó, com esse triângulo verde posicionado aí conforme está para você. A sua direita com a pontinha da diagonal aqui em cima no alto para a sua direita, tá bom? Então agora eu reservo essa peça. Agora aqui eu peguei os 2 quadrados do tecido de fundo de 7,5 por 7,5 e os 2 quadrados do tecido ferrugem de 7,5 por 7,5. Aqui no tecido de fundo, por ser mais claro, facilita mais, eu já tracei a diagonal em cada um deles. E agora eu vou juntar direito com direito, alinho bem certinho e passo 2 costuras, uma de cá e outra de cá. Mesma coisa nesse aqui. Prontinho, costuras passadas, agora é só recortar em cima da diagonal,
retirar as pontinhas, abrir e bater a ferro. Prontinho, já bati a ferro, retirei os biquinhos, agora eu reservo também. Pego agora um quadrado do tecido de fundo de 8,5 por 8,5, tá até anotado aqui, né? E um de 8,5 por 8,5 também do ferrugem, né? Aqui no neutro já tinha também traçado a diagonal, coloco direito com direito e vou fazer a mesma coisa, passar as duas costuras, uma de cá e a outra de cá. Pronto, as duas costuras já passadas, só que agora eu vou recortar de uma maneira diferente. Olha só, até vou virar aqui, ó, as duas costuras estão aqui, certo? Em primeiro lugar, eu vou fazer um corte aqui, no sentido contrário, na diagonal contrária, aonde eu acabei de passar as costuras. Olha só, desse jeito. Agora, o que eu faço? Agora sim, eu recorto em cima das diagonais. Aqui nem precisava ser aqui esse corte em cima da diagonal, nem precisava de ser com cortador. Mas, como eu já tô com ele aqui na mão, agora eu vou lá no ferro, vou passar tudo, retirar os biquinhos e já volto mostrando. Pronto, passei os triângulozinhos de duas cores, né? Note o seguinte, que eu fiquei com dois em que o neutro ficou aí à sua direita e dois, o neutro está aí à sua esquerda. Eu já coloquei de frente para vocês. O que vai acontecer? Eu vou usar uma peça dessas 4 aqui, eu vou usar apenas um. O resto eu vou ter que guardar para um outro trabalho. E qual que eu vou pegar? Eu vou escolher um triângulo que, colocado dessa maneira aqui de frente para vocês, o neutro está à direita. Então, qualquer um desses dois. Eu vou deixar um aqui separado e tá aqui. Então, agora o que eu faço? Agora eu vou pegar aqui aquele quadrado do tecido verde, esse aqui de 7,5 por 7,5, vou recortá-lo também ao meio, pela diagonal, assim, ó. Fiquei com 2 triângulos verdes. Vou guardar um também para outro trabalho que eu não vou usar aqui. Então, agora fiquei, ó, com um triângulo do verde e um desse de duas cores, em que o neutro, lembra? Sempre à direita, tá? E agora é só colocar direito com direito, alinhar tudo bem certinho e passar uma costura aqui. Prontinho, tudo isso para formar essa peça aqui, ó, que ficou com 3 triângulos, né? Esse triângulo maior em verde, o menor no ferrugem e o menor no neutro. Reservo também. Agora aqui eu vou organizar todas as peças que sobraram, nós não vamos ter que fazer mais nenhum detalhe nas partes que sobraram, né? Todas essas aqui, ó, eu tenho tudo anotado atrás delas, anotei em caneta que apaga, né, com o calor do ferro, mas se quiser pode até anotar a lápis também. Então, todas as peças, né, que eu não trabalhei, que não receberam recorte nenhum, estão aqui e agora eu vou juntar com as outras que eu trabalhei e vou montar aqui o desenho do cachorrinho para a gente ver qual parte que agora nós vamos costurar com qual, ok? Então, eu vou organizar aqui e já volto mostrando para vocês. Olha só, montei o bloco aqui, posicionei, né, cada peça no seu lugar, para que vocês pudessem visualizar e entender. Eu vou só falar algumas medidas aqui para vocês entenderem qual peça que é. Bom, essas grandes eu não preciso nem falar, né? Mas eu nem precisaria, na verdade, mas eu vou falar. Esse aqui, né, é aquele quadradão do ferrugem que ele tem, deixa eu ver aqui, agora eu me esqueci. Ele tem 14,5 por 19,5. Esses dois ferrugem aqui são aqueles de 5,5 por 6,5, tá? Esse aqui do tecido de fundo é de 5,5 por 9,5.
Esse aqui é o de 11,5 por 13,5. Esse aqui de 6,5 por 6,5, esse aqui de 6,5 por 6,5 também. E esse aqui, ó, é o de 6,5 por 19,5. As outras peças são aquelas que a gente acabou de montar, tá bom? Então, olha só, eu posso começar de qualquer lugar que eu quiser. Por exemplo, aqui eu já sei que eu tenho que, ó, costurar aqui e aqui, formar essa peça, certo? Para depois costurá-la aqui. Então, eu vou começar por esse cantinho aqui. Prontinho, terminadas de costuradas as partes, olha aqui o bloco de cachorrinho já pronto. Nesse momento, ele está medindo 28 por 29, mas eu ainda vou colocar bordas, só que, em primeiro lugar, eu vou colocar bordas do tecido de fundo aqui, aqui e aqui em cima, tá? Não vou colocar na parte de baixo. Vocês vão ver como que eu vou colocar as minhas bordas. Se você quiser me seguir, eu cortei para as bordas do tecido de fundo com 4,5 centímetros de largura pelo comprimento que eu tinha. E aí, em primeiro lugar, vou instalar uma de cá e a outra de cá, refilar as pontas e depois instalar a outra aqui em cima. Prontinho, instalei essas 3 bordas, né? Agora, eu vou instalar uma borda no entorno todinho. Essa aqui, desse tecido mais escuro, e ela tem 6,5 de largura, tá? Então, eu vou começar pelo mesmo lado, da onde eu comecei pregando essa clara. Então, prego de cá, refilo, depois costuro de cá, refilo e por fim as duas últimas, ok? E aqui está o bloco de cachorrinho pronto, com todas as bordas instaladas. Ele ficou com 45 por 41, para mim também uma medida muito boa para a capa de almofada. Agora, quem quiser ver a finalização, a montagem, eu vou fazer para mim capa de almofada sem zíper. Vou fazer desse bloco que eu acabei de passar aqui para vocês hoje, que é do cachorrinho, e vou fazer daquele bloco de gatinho que eu apresentei semana passada, alguns vídeos passados. Vou deixar aqui no card, ó, já deve estar aparecendo aqui em cima na tela do seu lado direito, o bloco de gatinho. Se você não viu, corre lá e assiste, muito facinho de fazer. Olha só, esse bloco aqui, gente, ele não é difícil de fazer. Mas se você me seguir certinho, do jeito que eu fiz aqui, o passo a passo, com as medidas, o posicionamento das peças, olha só, dá tudo bem certinho. E ficou uma graça, né? Se você quiser aqui no corpinho do cachorro, pode usar tecido floral também, fica muito engraçadinho. Eu usei aqui tecido liso porque os outros já são florais, né? Então, para mim, eu achei que ficou mais equilibrado dessa maneira.
Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Para quem estava me pedindo tanto, Natália, estou aguardando o bloco de cachorrinho e tal, tá aqui uma sugestão. E para você, que eu não me lembro o nome, que me pediu um bloco de cachorrinho, mas do salsichinha, eu quero te dizer que eu ainda não achei assim um projeto que ficasse mais claro, mais fácil para vocês, mas eu estou vendo, quem sabe numa outra oportunidade eu traga um outro bloco de cachorrinho, mas é daquele salsichinha, né? Aquele que é bem baixinho, bem compridinho, que eu acho uma graça. Aliás, eu adoro cachorro de tudo quanto é jeito, sem raça, com raça. Eu amo cachorro, tenho muitos cachorros também. Então é isso, pessoal, espero que eu tenha inspirado vocês a fazerem muito patchwork, a produzir muita coisa bacana, passar o tempo de vocês, sabe, se distrair, se desconectar dos problemas. E é isso. Um beijo, até o nosso próximo vídeo e bom patchwork!